Bom, a gente continuando aqui, né, nos nossos princípios, né, falando sobre uma sentença abertas, né, sentenças abertas e agora fechadas. Vamos dar continuidade aqui, vamos lá. Olha só, continuando aqui, fala o seguinte. Nós vimos que são sentenças abertas e agora também as fechadas. Então, fechadas são aquelas que possuem uma interpretação lógica. Isso significa o que, Josimar? Possuir uma interpretação lógica nada mais é do que falar o seguinte. Falar o quê? Que elas podem ser o quê? Verdadeiras ou falsas. Beleza? Então, quando eu falo interpretação lógica, é o quê? É quando eu falo o seguinte. Aquele pensamento, ele é verdadeiro ou falso. Ou seja, José passou no concurso. Verdadeiro ou falso? André não gosta de... Porque é o contrário, velho. Não gosta de futebol. Não é isso? André não gosta de futebol. Ou seja, nós temos o que aqui? Dois pensamentos. Completos? Sim. Porque se tem pensamento completo é sentença. Agora, se esse pensamento não possui interpretação, é um pensamento o quê? Aberto. Se ele possui interpretação, ele é um pensamento o quê? Fechado. Beleza, gente? Então, nós temos aí sentenças abertas e sentenças fechadas. Mas eu quero colocar uma observação importantíssima, né? Coloca aí, ó, observação. Beleza? Observação. É o seguinte, existem termos, coloca assim, ó. Que transformam sentenças abertas em sentenças fechadas. Então, existem termos que conseguem fazer isso. Vai, Josmar, como é que é isso? A questão é o seguinte. Nesse momento aqui agora, eu só vou falar quem são eles, por quê? Porque tem algumas questões que nós vamos fazer aqui agora que é importante saber determinar, né, identificar o que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada. Porém, esse assunto mesmo, nós iremos ver lá na frente, né, que são os quantificadores lógicos, são os diagramas lógicos. Mas é importante você saber o seguinte, a filosofia veio há muito tempo atrás, veio, né, com a linguagem. E aí, Josimar, se eu trabalho com os pensamentos, pensa comigo, ó, eu trabalho com os pensamentos. Eu pergunto para você o seguinte, se a interpretação aqui dentro, tem uma interpretação sintática, tem vários tipos de interpretações, jurídica, interpretação, mas tem a interpretação lógica também, não é isso? Então aqui dentro da interpretação lógica, dentro da lógica, da filosofia em si, a nossa interpretação dentro dessa lógica sentencial, proposicional daqui a pouco, essa interpretação, ela é o que, Josimar? É dizer se aquele pensamento é verdadeiro ou é falso. É verdadeiro ou é falso? Uma coisa ou a outra. Aí eu pergunto para você, do que vai me valer um pensamento que não tem como interpretar? Nada. Como é que eu vou trabalhar com ele? Se eu tenho que falar se aquilo é verdade ou mentira e eu não consigo falar nenhuma coisa nem a outra, uma sentença aberta. Então, quando chegou em 1851, lá na frente, um cara chamado Frege, um filósofo, ele conseguiu resolver isso com os quantificadores lógicos. Nós iremos ter uma aula só, acho que uns 2, 3 blocos, só sobre isso. Até mesmo porque cai bastante nas provas de concurso. Exaf adora, provas do SESC também caem, sempre caem. Teve um concurso, né, do DEPEN, que foi SESC, que foram 6 itens sobre esse assunto. 6 de 10. Beleza? Provinhas da IADES, FCC, Sesgran Rio. Então é um assunto importantíssimo. Então isso vai ser visto lá na frente. Mas só para nós sabermos identificar aqui agora,
devido a algumas questões de conceito, eu quero mostrar o seguinte para você. Existem termos que eles conseguem fazer uma sentença aberta virar uma sentença fechada. Eles conseguem, esses termos, fazer aquilo que não tem valor a ter um valor aqui dentro da lógica. Beleza? Então, existem termos que transformam sentenças abertas em sentenças fechadas. Vamos ver quem são eles? Vamos lá. Esses termos são chamados de quantificadores lógicos. Quantificadores lógicos. Quem são os quantificadores lógicos, Ma? Esses quantificadores lógicos, eles que são responsáveis. Então, existem termos. Quem são esses termos? Vou te mostrar agora quem são esses termos. É o nosso todo, é o nosso algum e é o nosso nenhum. Ou seja, esses quantificadores lógicos, eles são responsáveis, esses quantificadores lógicos, eles são responsáveis em transformar, né, as sentenças abertas em sentenças fechadas. O todo, a simbologia é essa aqui, ó, para todo x. O algum é existe um x e nenhum é não existe um x. Beleza? Então, esses termos, eles, se você pega uma questão, se você pega um pensamento e você percebe a presença desse todo, desse algum, desse nenhum, você pode ter certeza, Josimar, são quantificadores lógicos. E se eles são quantificadores lógicos, eles transformam sentenças abertas em sentenças fechadas. Vou te mostrar um exemplo. Se eu falar assim para você, olha só, x mais 3 é maior do que 10. Do jeito que está aí, x mais 3 é maior do que 10. X mais 3 é maior do que 10 é uma sentença aberta, como nós vimos anteriormente. Agora, se eu faço isso aqui, ó, observe o que eu vou fazer. Se eu faço aqui, ó, para todo x, x pertencente aos naturais, tal que x mais 3 é maior que 10. Olha o que eu li. Gente, para qualquer x, para todo x, esse x pertencente ao conjunto dos naturais, para qualquer x natural, se eu pegar esse x e eu somar ele com 3, ele vai ser maior do que 10? Josimar, claro que não. Qualquer número que você pegar natural e somar com 3 é maior do que 10? Claro que não. 1 mais 3 é 4. 4 é maior do que 10? O 2 mais 3 é 5. É maior do que 10? O 6 mais 3 é 9. É maior do que 10? Então é para qualquer um? É para qualquer x? Não. Isso aqui é o quê? Falso. Olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de valorar esse pensamento. Por causa de quem, Josimar? Desse cara aqui, ó. Desse cara que é um quantificador. Então, esse quantificador para todo, ele fez com que eu tivesse condições de fazer uma interpretação lógica, ou seja, de eu valorar esse pensamento. Quer ver aqui embaixo de novo? Ó? Se eu fizer assim, ó. Existe um x pertencente aos naturais que, se eu somar com 3, é maior do que 10. E aí? Existe um x, me acompanha, existe um x natural
que se eu somar com 3 é maior do que 10? Sim ou não? Não. Sim. Por exemplo, o 8 mais 3, 11. 11 é maior do que 10, né? 10 mais 3, 13. 13 é maior do que 10. Então, existe ou não existe? Existe. Então, esse pensamento aí é o que agora? Ah, esse pensamento aí, Josmar, agora ele é o quê? Verdadeiro. Então, aquilo que não tinha valor, agora tem por causa desse cara aqui, existe algum. Isso vai ser o quê? Verdadeiro. Outro exemplo. X mais 3 maior do que 10. Se eu pegar esse quantificador agora, ó, não existe, que é o nenhum, não há. X pertencente aos naturais, que se eu somar com 3 é 10. Não existe. Existe sim. Ó, não existe, né? Nenhum. Não existe nenhum. X natural, que se eu somar com 3 é maior do que 10? Mentira. Mentira. Existe sim. Isso aqui é falso. Ou seja, o que eu percebo? Que aquilo que não tinha valor, agora tem, por causa desse cara aqui. Então, esses 3 quantificadores aqui, gente, se você perceber a presença deles, se você percebe a presença do termo todo, algum e nenhum, automaticamente pode falar. É uma sentença fechada. Então, esses termos, né, transformam os pensamentos em sentenças fechadas. Beleza? Ok? Importante, um pouco complicado, eu sei disso. Claro que eu sei. Iremos ter questões para treinar. Beleza? Perfeito? Ok? Então a questão é a seguinte. Estou fazendo aqui um curso com vocês para que você possa fazer qualquer concurso. Nível médio ou superior. Independente da área. Se é área fiscal, se é área tribunal, se é área bancária, se é área policial. Não quero saber. Pegou a prova, você vai conseguir gabaritar para mim. Perfeito? Então, aquele negócio de muito básico não vai ter aqui. A gente vai aprender aquilo que realmente acontece na prova. E isso aqui é importante, eu saber que existem termos que transformam sentenças abertas em sentenças fechadas. E esses termos são conhecidos como quantificadores lógicos. Beleza? Então já sabemos o que é uma sentença, sentenças abertas, sentenças fechadas, e sabemos quais são os termos que transformam sentenças abertas em sentenças fechadas. Todo, algum, nenhum. E suas variações, porque isso pode ser todo, qualquer que seja, tudo. O algum pode ser algum, pelo menos um, existe, ao menos um. E o nenhum pode ser nenhum, ninguém, não há, não existe. No nosso material de apoio eu vou colocar questões comentadas para vocês. Podem ficar tranquilos. Perfeito? Para estar exemplificando mais um pouquinho isso aqui. A ideia aqui é que você pegue de verdade o conteúdo e que você consiga gabaritar. Beleza. Josimar, então beleza, já sei o que são sentenças abertas, fechadas. O que é importante eu saber também? Agora o seguinte. Nós já sabemos que nós temos que trabalhar com sentenças fechadas. Porque são elas que possuem interpretação. Aí começa uma nova lógica. Eu falei sobre lógica sentencial, não foi? Aí eu vou passar para um outro caminho agora com vocês. Qual é esse outro caminho que eu vou passar com vocês agora? A lógica dos pensamentos fechados. Porque eu tenho que trabalhar com pensamento fechado, sentença fechada. Então deram-se um novo nome a essa sentença fechada. E sabe qual foi o nome? Proposição. É por isso então que eu vi alguém falar um dia de lógica proposicional. Sim. A lógica proposicional é a lógica das sentenças fechadas. Então, essas sentenças fechadas, elas recebem um nome. E o nome que elas recebem é de proposição. Então, se eu falo proposição, você já sabe. Proposição, Josimar. Proposição é uma sentença fechada. E se é sentença fechada, tem que ser valorada. Tem que ser verdadeiro ou falso. Não existe proposição aberta. Isso é impossível. Beleza? Então, se eu falo proposição, é porque já é uma sentença fechada. Vamos lá comigo, então. Então, olha só. Aí eu falo o que aqui agora? Faço o seguinte. Então, eu vou começar agora
Vou colocar assim, peraí. Um pouquinho. Fazer assim, não, fazer assim. Ó. Aí eu começo agora a lógica proposicional. O que é a lógica proposicional, Josimar? Ah, a lógica proposicional é a lógica, né? É a lógica das sentenças, beleza? A lógica proposicional é a lógica das sentenças fechadas. Ou seja, né, eu tenho que perceber o seguinte, que a partir de agora eu coloco assim, ó, é uma sentença fechada. Então a lógica proposicional é uma sentença fechada, vírgula, ou seja, pensamentos completos, né? Que possuem uma valoração lógica. Porque a valoração lógica é o quê? Verdadeiro ou falso. Agora sim, Josimar. Então, a lógica proposicional, né? Aí eu tô falando de proposição, tá? Esse conceito é uma sentença fechada. Só colocar aqui um pouquinho. Então, esse conceito aqui é como se eu falasse de uma proposição. Aí vem um conceito. Lógica proposicional, aí coloca proposição. O que é uma proposição? É uma sentença fechada, ou seja, pensamentos completos, né, que possuem uma valoração lógica, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, quando eu falo em proposição, beleza? Se eu falar proposição, automaticamente já é uma sentença fechada. Proposição tem que ser verdadeiro ou falso. Não tem outra escapatória. Agora, essas proposições, elas podem ser o quê? Classificadas também em simples ou compostas. Vamos lá comigo? Então, olha só. Uma proposição, ela pode ser classificada numa proposição simples, tá? Ou até mesmo numa proposição composta. O que é uma proposição simples, Josimar? Uma proposição simples. Uma proposição simples nada mais é do que, né, é a expressão de apenas um pensamento. Nós podemos chamar também de proposição simples, básica ou até mesmo primitiva, né? O mais comum é chamar proposição simples, mas dentro da filosofia, às vezes, ou em algumas provas, né? Por exemplo, tem um concurso que é da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Concurso, assim, na verdade é uma prova que as pessoas fazem para fazer um mestrado em administração. Então essa prova ela serve como uma avaliação, né? E até em uma dessas provas eu coloquei no meu livro, até comentada. Então assim, são 40 questões, é bem pesado mesmo. 40 questões pesadíssimas, ou seja, são 20 questões de matemática e mais 20 questões de raciocínio lógico. Aí essa de raciocínio lógico eu peguei e coloquei no meu livro. Cara, e é muito bacana que eles, assim, são várias universidades federais que produzem essa prova, entendeu? E até eu recebi um e-mail um dia desse agora, um aluno querendo que eu desse uma aula para ele sobre isso. Eu peguei e mandei as questões comentadas para poder ajudar. E assim, existem esses termos e a ideia aqui é essa, que você, pois, mas eu quero fazer um concurso hoje para nível médio, mas amanhã eu quero fazer um curso para nível superior. Amanhã eu quero fazer um concurso para poder servir como pontuação para o mestrado. E eu quero te favorecer isso. Entendeu? Perfeito? Então, é assim que se estuda, é assim que a gente vai fazer. Fazendo a teoria, daqui a pouco a gente vai estar aplicando tudo isso aqui em provas, em questões, beleza? Você vai ver como isso é tranquilo. A ideia é o quê? Josmar, eu quero passar no concurso. Amigão, então tem que fazer muitas questões, tá?
Essa primeira parte aqui, você vai perceber que eu vou passar para você um material com muitas questões para que você treine e treine e treine para passar em qualquer concurso. A ideia é essa. Fechado? Então, quando eu falo proposição simples, pode ser proposição simples, básica ou primitiva. Tá? Ou então até mesmo, às vezes, chamar de átomo, né, dentro da filosofia. Átomo, só para ter um pensamento. Porque as proposições compostas, elas são chamadas proposições compostas, elas são chamadas fórmulas proposicionais e até mesmo chamada de moléculas. Por que é uma molécula? São vários átomos juntos, não é isso? Então, ou seja, mais proposição simples, proposição composta. Beleza? O que é uma proposição simples? Vamos lá. Uma proposição simples nada mais é do que, né, expressa apenas um pensamento. Expressa apenas um pensamento. Perfeito? Exemplo aqui, ó. Só um pensamento, então exemplo. José foi à praia, né? José foi à praia. Então, quantos pensamentos tem aí? Só tem um. Só tem um pensamento. Então, expressa apenas um pensamento. Agora, se eu falo assim, proposição, por exemplo, proposição composta, ou também conhecido como fórmula proposicional, né? É uma fórmula proposicional. Expressa mais de um pensamento, né? Mais de um pensamento. Exemplo aí pra gente. Exemplo, né? Expressa mais de um pensamento. Como por exemplo, José, vou até aproveitar aqui, ó. José foi à praia e Maria foi ao comércio. José foi à praia e Maria foi ao comércio. Então, ou seja, nós temos aí dois pensamentos, né? E você percebe automaticamente que vai ter algo que vai operar esses dois pensamentos daqui a pouquinho. Então, José foi à praia e Maria foi ao comércio. Então, nós temos aí uma proposição simples e proposições também o quê? Composta. Perfeitamente, né? Ótimo. Perfeito. Então, Josmar, proposição simples, proposição composta, automaticamente tem que ser valoradas. Tem que possuir um valor lógico. Beleza? Então é o seguinte, vamos fazer algumas questões para fixar esses conceitos iniciais. Vamos lá comigo? Vamos lá. Isso. Olha só. Vamos fazer algumas do SESC, depois fazer algumas da Fundação Universa, VUNESP, né? Perfeito. Então, olha só. Julgar esses itens aí, beleza? Julgar em certo ou errado. Primeiro item fala o seguinte. A frase, você sabe que horas são? É uma proposição. Bem, a frase, você sabe que horas são? É o que, Gismar? É uma pergunta. É uma frase o quê? Interrogativa. E uma frase interrogativa, né? Uma frase interrogativa, ela pode ser uma proposição, gente? Porque proposição nós vimos o quê? Que é uma sentença fechada. Então, uma frase interrogativa, ela não é proposição. Ela não é sentença fechada. Então, ó, não é proposição. E o item está errado. Beleza? Frase 2, e segundo item. A frase, se o mercúrio é mais leve que a água, eu tenho um pensamento. Então, o planeta Terra é azul, eu tenho um segundo pensamento. Não é considerada uma proposição composta. Mentira. Não é? É sim. Por quê? Porque nós temos dois pensamentos. E o item também está errado. Terceiro item. Há duas proposições. No seguinte conjunto de sentenças. Então, se ele fala que há duas proposições, porque
Porque nós temos duas sentenças fechadas. Porque proposição é sempre uma sentença fechada, não é isso? E sentença fechada é aquela que pode ser verdadeira ou falsa. Bem, primeiro, o Banco do Brasil foi criado em 1980. Verdadeiro ou falso? Proposição, que é a sentença fechada. 2. Faça o trabalho corretamente. Opa, Josmar, é uma frase imperativa. E frases imperativas são sentenças abertas. Vou colocar SA, tá? Sentença aberta. Terceiro, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então é uma proposição. Proposição. Então ele falou o quê? No item, há duas proposições. Josmar, há duas proposições? Sim, duas proposições. Então, tranquilamente, o item está certo. Beleza. Continuando. Item 4. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos lá. Vamos fazer de baixo para cima? Ó, primeiro aqui, né? Primeiro. O que é isto? Josmar, frase interrogativa. O que é isto? É uma frase interrogativa. E uma frase interrogativa não é proposição. Então nós temos aqui uma sentença aberta. Subindo. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Não é verdade? Então é uma proposição, a sentença fechada. Então, OKP de proposição. Subindo. O valor, né? Próxima. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Bem, você está vendo alguma letra aí, alguma incógnita? Não, então isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então nós temos aqui também uma proposição. Subindo. A expressão x mais y é positiva. Josmar. Eu não sei quem é x, eu não sei quem é y. Então, perceba o quê? A expressão x mais y é positiva? Não tem como valorar. Então é uma sentença aberta. Agora, onde eu queria chegar? A primeira frase. A frase dentro dessas aspas é a mentira. Olha só. Nós temos aqui, na verdade, uma aspa e outra bem aqui. Eu quero que você coloque uma observação seguinte. Quando nós temos, né, essas aspas aqui, dentro da filosofia, pode até colocar essa observação, viu, gente? Quando nós temos aspas assim, dentro da filosofia, está se dando a oportunidade de você interpretar o conteúdo. Certo? Então você pode interpretar o conteúdo. Então o pensamento qual é? Eu vou interpretar o que está dentro dessas aspas. Beleza? Então já deixou um pouquinho de ser lógica formal, Josimar. Porque na lógica formal, nós não nos detemos com o conteúdo da informação. Mas eu quero chamar a atenção para você para essas aspas. E quando isso acontece, está se dando a oportunidade de nós interpretarmos o conteúdo. Então, vamos interpretar. A frase dentro destas aspas. Destas, está falando dessas aspas aqui mesmo, ó, dela própria. Então, a frase dentro destas aspas é a mentira. Está falando de quem? Da própria frase. Trata-se de um paradoxo. Então, ou seja, a frase dentro destas aspas está falando das próprias aspas, ou da própria frase. Agora, vem cá. Ele falou que era o quê? Era uma mentira. Ele falou que essa frase é mentira. Só um pouquinho, calma lá. Ele falou que essa frase é mentira.
Se for verdade o que ele falou, o que foi verdade que ele falou, Josimar? Que essa frase é uma mentira. Então, se eu estou interpretando o conteúdo, se aquilo que ele falou foi verdade e ele falou que ele é uma mentira, então ele tem que virar uma mentira. Mas, Josimar, se ele fala que é uma mentira e isso é mentira o que ele disse, a mentira da mentira do ponto de vista lógico volta para uma verdade. Mas foi verdade o que ele disse. Mas o que foi verdade que ele disse? Que ele é uma mentira, então ele volta para uma mentira. A questão é o seguinte, gente, esse pensamento vai ficar oscilando o tempo inteiro. Ele não vai ser nem verdadeiro e nem falso. Logo, nós podemos inferir que se trata de uma sentença aberta. Beleza? Por quê, Josimar? Porque ele fala dele mesmo, é um paradoxo. Mas nesse paradoxo ele fala o quê? Eu sou uma mentira. Como ele colocou as aspas, eu vou analisar o conteúdo. Então é o seguinte, eu sou uma mentira. Se isso for verdade, vira mentira. Se é mentira, volta para uma verdade e assim por diante. Ou seja, nós temos nessa questão aí apenas o quê? Uma, duas proposições. Logo o item ele está, né? O item ele está errado. Beleza? Correto? Vamos finalizar esse bloco aqui e no próximo a gente continua com as questões, ok? Até daqui a pouco.